Olá, queridos alunos, pessoal de casa. Estamos aqui para mais uma aula. Eu, professora Maíra, com o Hermes, nosso intérprete de Libras. Tudo bem, Hermes? Bom, para a aula de hoje, nós vamos encerrar o conteúdo da parte de energia e sustentabilidade nessa aula para 7º ano, né, de ciência do ensino fundamental. Vamos lá, pessoal. Nas habilidades de hoje, nós vamos trabalhar avaliar o papel do equilíbrio termodinâmico para a manutenção da vida na Terra, para o funcionamento de máquinas térmicas e em outras situações cotidianas. E discutir o uso de diferentes tipos de combustível e máquinas térmicas ao longo do tempo, para avaliar avanços, questões econômicas e problemas socioambientais causados pela produção e uso desses materiais e máquinas. Então, na última aula, nós diferenciamos as fontes renováveis e não renováveis de energia, iniciamos esse contexto, né, das informações a respeito delas e listamos algumas fontes não renováveis que causam muitos impactos no planeta Terra. Na aula de hoje, nós vamos falar das fontes de energia renováveis e seu potencial de uso, mas com um foco mais específico para o nosso país. Então, vou começar com vocês com a hidroeletricidade, a utilização das hidrelétricas para gerar a energia. Então, olha só, nesse gifzinho aqui, nesse pequeno vídeo, a gente vê como que funciona lá um sistema numa usina hidrelétrica. Então, nós vamos ter uma barragem, sempre vai ter um barramento de água, porque aí esse barramento vai fazer o quê? A gente pensa numa represa, né? Esse termo mais comum. Quando você faz o barramento de água, você vai aumentar a quantidade de água que está acima da barragem. Isso faz com que exista um reservatório mesmo, né, da água, que é essa fonte que vai ser utilizada para a produção de energia, que aí quando você tiver maior demanda de utilização, você vai ter o suficiente ali no barramento acima. Então, aí existem as comportas que vão se abrir para que essa água passe por turbinas. O que são essas turbinas? A gente pode pensar nela como aquelas rodas d'água, né? Aqueles locais que você vai ter uma peça central, um eixo e beiradas, né, bordas, que a água ao passar por elas ali vai gerar um movimento. Então, você vai transformar aqui esse movimento, que é essa energia cinética, né, em energia elétrica através do gerador aqui. E isso vai ser transmitido, né, vai ser levado até as cidades por aquelas torres de energia que a gente está acostumado a ver, né. E tem os centrais de distribuição, tem o poste que chega até na sua rua, o padrão que você vai ter na sua casa e que vai distribuir um cabo de energia que vai chegar até a residência, onde vai ter fiações, tomadas e tudo mais. Bom, esse sistema de produção de energia aqui, ele é dito como sustentável. Por quê? Porque a água está lá disponível, você não vai diminuir ou aumentar a disponibilidade dela após ela passar pelas turbinas. Você vai simplesmente produzir a energia com a passagem delas aqui, uma passagem que não é exatamente natural, né? Ela é canalizada, ela é direcionada, mas é muito eficiente para a produção energética. Nossa matriz energética no Brasil é muito dependente desse sistema aqui. Tanto é que quando a gente tem os períodos de seca, das diminuições do regime de chuvas, a gente costuma ver o aumento do preço da energia elétrica, porque ela vai se tornando mais complexa de ser produzida, porque a quantidade de água disponível aqui no reservatório é menor. E aí acaba se usando até, inclusive, outras fontes não tão sustentáveis quanto essa aqui. Acontece que tem uma questão muito importante com esse barramento. Embora a gente considere sustentável essa forma de produção de energia, ela gera impactos ambientais e são impactos ambientais importantíssimos. Aqui eu vou mostrar para vocês uma usina super famosa, né? A gente tem o complexo, na verdade, de produção de energia elétrica de Belo Monte. E aí, nesse caso aqui, a gente vê o que acontece com o barramento. Então, o rio, que é o rio Xingu, que a gente está vendo ele aqui, ele tem, ele é imenso, um rio enorme, está no meio da floresta amazônica e é um rio que recebeu, né, a construção da hidrelétrica. Então, a gente vê o padrão, a mudança, né, do padrão hidrológico aqui na região. A partir do momento que você faz a barragem, que a gente tem aqui, por exemplo, é um barramento, você vai fazer com que aconteça um acúmulo, né, de água no reservatório acima da barragem. O que aconteceu aqui? Olha lá, se a gente comparar, primeiro que você tem uma expansão do rio, né, porque o rio vai tomar a parte da mata, no caso ali, né, porque é mata. Se fosse solo exposto, pastagem também, né, alagaria essas regiões, então alagou, invadiu, aumentou a dimensão do rio e diminuiu a dimensão do rio abaixo da barragem. Então, olha só,
a partir do momento que você fez o barramento, a quantidade de água rio abaixo aqui altera. Só para a gente pensar assim, resumidamente, pessoal, no impacto ambiental disso aqui. Né? Primeiro que você vai aumentar a dimensão do rio. Então, os animais que estão acostumados a transpor o rio aqui, atravessar de um lado para o outro, uns pássaros, por exemplo, né? Eles vão ter uma dificuldade maior de travessia e isso pode impactar ali a sua alimentação, a sua reprodução, vários ciclos ali que vão acontecer de maneira diferente por causa desse barramento. Esse barramento também vai mudar a forma como o rio é. Aquele rio que corre, né, solto, que tem um sistema que a gente chama de lótico, que é o rio, né, as águas vão descendo numa velocidade específica, ele vai alterar, ele vai se transformar num sistema que a gente chama de lêntico, ele vai se transformar em um lago. Então, ele diminui aquela correnteza. Isso altera tudo para os organismos vivos que existem aqui nesse rio. Então, os peixes, por exemplo, os invertebrados, até as algas que existiam aqui, talvez não existam aqui mais por causa dessa alteração. E a outra coisa fundamental, né, e superficial que a gente pode notar é que essa redução aqui da quantidade de água a partir da barragem, né, abaixo dela, depois dela, ela vai impactar demais aqui o ambiente, porque até olha só, como que a gente tinha um braço, né, do rio, aqui vários braços na verdade, que estavam mais aqui, né, à direita da tela, eles praticamente deixam de existir aqui. Imagine o impacto disso para todos os animais, todas as plantas, todos os organismos que vivem aqui e as populações humanas também, que nós temos populações humanas que residem nessas regiões. Então, as hidrelétricas, embora sejam consideradas fontes renováveis de energia, elas têm que ser vistas como fontes que, a partir do momento que são construídas, causam impactos gigantescos. Então, tem que ser muito bem pensada a maneira como a gente chama essa energia de energia verde, de energia sustentável. Não é tão sustentável assim, porque embora a água continue existindo, todos os organismos e toda a vida dependente, inclusive vidas humanas dependentes desse recurso, elas são afetadas. E aí a gente fica com a imagem para vocês terem uma ideia, né? A mudança, né, visual, a mudança da paisagem que acontece a partir da construção de uma hidrelétrica. Então aqui a gente tem as barragens, nesses dutos aqui é que vai passar a água para produzir energia lá nas turbinas. E aí acima da barragem, um imenso lago, abaixo da barragem a gente vai ter um rio dando continuidade, mas com volume menor de água do que o anterior. Agora, uma outra fonte de energia, essa aqui já está, assim, acho que um pouco mais falada hoje em dia, um pouco mais debatida e colocada, né, para a gente de forma mais clara, é a energia a partir da biomassa. Só que é um contexto muito amplo esse de energia da biomassa. Por quê? Biomassa, gente, nesse contexto da produção de energia, é qualquer matéria vegetal, animal, matéria viva ali, que possa ser utilizada para a produção de energia. Mas como assim, professora? Matéria viva para a produção de energia? Bom, um exemplo que a gente pode pensar é na própria questão das plantas que são utilizadas. Vou dar um exemplo aqui. A cana-de-açúcar. Olha só, isso aqui é bagaço da cana-de-açúcar, pessoal. E aí esse bagaço da cana-de-açúcar, a gente pode utilizar ele para queimar, né, e gerar calor, gerar energia a partir dele, ou a gente pode utilizar ele em processos específicos para a produção de algumas substâncias. Então, no caso do bagaço da cana-de-açúcar, que no Brasil é super importante, a cana-de-açúcar, não só o bagaço, a gente tem a produção de etanol da cana-de-açúcar. Então, quando a gente para lá no posto, e aí vai falar, né, gasolina ou álcool, o álcool que a gente está falando é, na verdade, o etanol. É um produto ali que a gente vai obter a partir da cana-de-açúcar, que é uma forma de biocombustível. É um combustível que não vem lá daquela fonte, como, por exemplo, né, a gasolina vem do petróleo, que é uma fonte não renovável. Aqui a gente tem uma planta que é utilizada para a produção de um combustível. E aí esse processo ele vai gerar, né, menos danos ambientais, é claro, e é um combustível também que gera menos poluição. No Brasil, a gente usa ele expansivamente. Acontece que existem outros países do mundo que utilizam outras formas de biocombustível. Por exemplo, biocombustível a partir do milho, né? Então, você tem etanol a partir do milho, você tem biodiesel a partir da soja. Então, esses biocombustíveis, eles têm sido utilizados com maior avanço aí mundo afora, exatamente para tirar essa dependência dos derivados do petróleo para a produção da gasolina, do diesel, por exemplo. Aí você utiliza outras fontes, né, que você pode plantar, que você pode colher, e que acabam poluindo menos também. Na grande maioria delas vai poluir menos. É uma forma de energia, né, a partir de biomassa. Por quê? Você vai pegar
a biomassa, o organismo vivo, e transformar numa fonte energética ali utilizável. E aí, depois, né, desse diálogo aqui sobre a biomassa, a gente tem outra fonte de energia que não é tão falada, essa está menos popular hoje do que as fontes de biomassa, mas que existe um certo potencial no Brasil que a maioria de nós não conhece. Olha só, aqui eu vou mostrar para vocês de novo como que são as camadas da Terra, porque a gente já vai, né, estudando isso lá desde quando a gente está lá no quarto, no quinto aninho ainda. Mas para a gente relembrar, nós vamos ter o núcleo da Terra em altíssimas temperaturas, que vai ser a fonte, né, de calor ali que a gente tem na parte do planeta mesmo, né, nessa calota toda que a gente habita aqui, que é a crosta terrestre. Essa fonte de calor, né, interna do planeta Terra, ela vai ser expressa de forma que a gente produz, por exemplo, né, o planeta produz a lava lá nos vulcões. Aquilo ali é o quê? Né, de onde está vindo? A gente tem no manto superior altíssimas temperaturas e altíssimas pressões. E isso faz com que muitas vezes a crosta terrestre tenha locais de vazamento ali por causa desse aumento de pressão, de aumento de temperatura do material do manto. E aí você vai ter uma erupção vulcânica, a formação de novas rochas na superfície. E esse calor que fica abaixo da crosta terrestre, ele pode ser usado. E ele é o que a gente chama de energia geotérmica. Mas como que é possível utilizar essa energia geotérmica? É muito profunda essa camada, né? Então, o manto superior, a gente teria que furar aproximadamente 40 quilômetros na crosta terrestre para alcançar o manto superior. E como é que a gente ia poder usar calor, lava vulcânica para produzir energia? Completamente descabido se a gente não pensar nos locais onde essa temperatura do manto, ela acaba impactando na crosta terrestre de maneira mais evidente. Então, aqui a gente tem a imagem de um geyser, por exemplo. Quem gosta muito de desenho animado, com certeza já viu um geyser por aí, né, nas brincadeiras lá dos desenhos animados. Nesses locais aqui que acontece esse fenômeno, né, que existem os geysers, geralmente a gente tem água, né, abaixo aqui da superfície do solo, da parte superficial do solo, e aí, nesse local aqui, a temperatura do manto passa, tem mais, como é que eu posso dizer? Tem mais contato mesmo com a parte ali da crosta terrestre. E essa alta temperatura do manto, ela aquece aquela água que está sob, né, o solo aqui. E aí há perfurações no solo, onde a água muito aquecida, em muita pressão, ela é liberada aqui e faz esse fenômeno, né? E aí, às vezes, você tem vários geysers acontecendo numa região. O que esse geyser tem a ver com energia geotérmica? Nesses locais, a Terra, a própria crosta terrestre, está mostrando para a gente como utilizar aquela alta temperatura do manto para produzir uma forma de energia. Por quê? Porque a gente tem várias regiões da Terra que existe, né, nessa superfície terrestre ali, um aumento da temperatura advindo ali do manto. E nesses locais, a gente pode utilizar a própria, né, a água que está ali abaixo da superfície do solo, ou, né, colocar água ali de alguma maneira, fazer com que exista uma parte ali desse recurso hídrico circulando. Para quê? Para que quando aquela alta temperatura do manto estiver gerando uma opressão da água ali, a água vai passar por turbinas. Então imagina só, na hora que o geyser libera aquela água, né, para a superfície da crosta terrestre, aí você coloca uma turbina no caminho dele. E se você fizer um sistema próprio para aproveitar isso daqui, você consegue fazer com que essa água seja canalizada, assim como a gente faz lá nas hidrelétricas, só que ao contrário das hidrelétricas, que a gente faz a água descer e passar pelas turbinas, nós estamos pegando a água que está subindo, né, que o solo ali está liberando na parte superficial, e essa água vai movimentar as turbinas. E esse movimento das turbinas, igual na hidrelétrica, vai passar pelo gerador, que vai depois, né, passar pelo transformador e ser distribuído como energia para as pessoas utilizarem em suas casas. Então, você utiliza o potencial geotérmico de uma região para criar esse sistema aqui, que são as usinas geotérmicas. Muito, assim, né, impopulares no Brasil, não tem muita popularidade isso, mas em outros países já tem um uso mais assertivo delas. Mas tem um potencial interessante. Aí, se eu voltar lá naquele mapa, a gente vê que no Brasil a gente tem poucas altas temperaturas na superfície, mas mesmo assim nós temos alguns pontos específicos, principalmente na região mais central do Brasil, que a energia geotérmica poderia ser utilizada. E aí, por fim,
a energia eólica aqui, que é super importante e a gente tem um potencial de uso dela muito interessante no Brasil, porque nós temos regiões que são bem favorecidas com potencial eólico. Então, aqui eu tenho a imagem das turbinas eólicas, elas são imensas, mas muitas vezes a gente não consegue ter noção de quão imensas elas são. Então, eu trouxe para vocês aqui terem uma ideia, essa imagem de transporte aqui de uma parte de uma turbina eólica, né, numa via aí brasileira. E aí a gente tem um caminhão, vocês podem ver essa parte enorme aqui, né, de uma turbina. Essa parte, gente, é simplesmente uma dessas pás aqui da turbina eólica. Então, essa partezinha aqui dela é essa que está no caminhão, com muitos metros de comprimento. Então, imaginem só a proporção, né, a altura disso aqui. Aí, essa é uma das limitações da energia eólica. Por quê? Essas usinas de produção eólica, né, para que, né, ocorra, de fato, como é que eu posso dizer, aproveitamento, né, do vento que está passando ali para gerar energia, gera muito ruído. Então, a gente não constrói, geralmente, usinas eólicas muito próximas de cidade, porque é muito ruidoso. E aí, olhando o potencial eólico do Brasil, olha só que bacana, a gente tem, né, nessa parte aqui, começa em Minas e vai até lá em cima, quase em Pernambuco, um potencial eólico extraordinário. E em boa parte da região Nordeste, né, na região litorânea, muito potencial eólico também. E vamos lembrar que o Nordeste não tem tanto recurso hidrológico para a produção de energia elétrica como a região amazônica, por exemplo, teria. Então, muito interessante ser aproveitado. Em Minas, nós já temos a construção de parques eólicos, né, para a produção de energia eólica. E a energia eólica é realmente sustentável, a não ser a parte que você produz as turbinas, que você tem que fazer a exploração, né, do metal e produzir, você pode utilizar livremente sem preocupar, porque o vento que vai passar por ali, ele é simplesmente uma fonte sustentável de energia. E aí, a partir do momento que você constrói as usinas, você não está gerando impactos posteriores ali na região. Claro, tem um impacto ou outro relacionado, por exemplo, você não põe isso numa rota migratória de aves que não voam em grandes altitudes, por exemplo. Mas isso são impactos que são previsíveis e que podem ser contornados, não tanto quanto, né, ocorre com outras fontes de energia. E, por fim, a energia solar, pessoal, que é uma fonte de energia que está aí disponível, afinal de contas, é o sol que vai produzir, né? É o sol o tempo todo, outra fonte renovável, uma fonte contínua de energia para a gente tem duas opções, nós podemos fazer o aquecimento solar da água para banho, por exemplo, mas nós estamos falando aqui especificamente do uso de energia mesmo, a gente tem os módulos solares fotovoltaicos que a gente vai transformar a energia que chega sob a forma de fótons aqui em energia elétrica e colocar na distribuição. Então, a partir da energia solar que chega aqui nas nossas casas, né, que a gente tem os painéis para receber ela, a gente pode transformar em energia elétrica de fato. E esses locais, né, as casas, as pessoas mesmo, particulares, já estão fazendo a instalação disso aqui, revendendo para as empresas que fazem a distribuição de energia elétrica. E aí as empresas pagam para elas por essa produção. É caro? É um pouco caro montar esse sistema aqui, claro. Existe mineração, né, existe todo o impacto ambiental relativo a produzir esses painéis, mas eles têm uma durabilidade muito interessante e, claro, muito menos impactante, né, do que utilizar uma fonte não renovável aqui para produção. E o sol, né, está disponível o tempo todo, né, pessoal? Uma fonte inesgotável aí. Então, resumindo essa aula, qual que é a fonte de energia sustentável que é a melhor? Depende. Em qual país você está? Em qual região do Brasil você está? Qual que é o potencial de fato da sua região de utilizar um ou outro desses sistemas? Porque às vezes uma região poderia até investir, por exemplo, na energia solar, mas é uma região mais, né, da região, sei lá, mais ao norte do globo terrestre ou mais ao sul, regiões mais polares, regiões que você não tem a intensa luminosidade solar ao longo de todo o ano. Como que você vai usar a energia solar? Ou você não tem um potencial eólico, ou não tem um potencial geotérmico, né? Ou você não tem como produzir aquelas plantas que são utilizadas para energia de biomassa. Então, tudo tem que ser avaliado e estudado, mas no Brasil a gente tem uma exploração muito interessante dessas informações e sites que trazem informações muito bacanas para a gente aprender um pouco mais sobre essas fontes energéticas. E aí eu convido vocês a estudarem mais a respeito, tem muita coisa bacana por aí, pessoal. Então, nós aprendemos que existem fontes
variadas de alternativas energéticas sustentáveis e que podem ser utilizadas pela humanidade. Então, conheçam mais a respeito delas, estudem mais e nos encontrem nas próximas aulas. Um grande abraço a todos, pessoal. Tchau!